Dia chuvoso, Juiz de Fora, e aqui na presença do nosso amigo Josias Luciano, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Juiz de Fora. Tive a oportunidade de conseguir um tempo dele. A gente estava conversando e eu queria passar para vocês um pouco mais primeiro sobre a história do sindicato, depois a importância dele e dos vigilantes que faz parte dessa história também. Sempre bom estar contigo, parceiro do Baluarte, né? E, Josias, antes de tudo, você podia passar para o pessoal, são 8 anos, né, como presidente, e como é que começou essa história, antes desses 8 anos, que te levou a se candidatar? Como é que começou essa história? O porquê dessa história? Bom dia, primeiramente quero agradecer novamente ao João aqui, parceiro do sindicato. A empresa dele vem dando toda assistência na parte do nosso site aí, um material que vem sendo difundido para a categoria. Muito obrigado pelo profissionalismo. E em relação à questão da atividade sindical, já é o meu segundo mandato como presidente do Sindicato Vigilante Juiz de Fora. Já faço parte do movimento sindical há 15 anos. A época, quando o que me levou a interessar pelo anseio, desejo da categoria, foi decorrente do sofrimento. Era uma situação até escrava que os vigilantes eram submetidos nos anos de 99, 2000, ocasião que eu entrei para a atividade. Então eu comecei a trabalhar na vigilância, um histórico, né? Comecei a trabalhar com a vigilância na empresa Plantão e depois Prosegur, na área da Mercedes-Benz, no canteiro de obras, e naquela ocasião os trabalhadores eles trabalhavam a jornada de 12 horas por 36 de descanso, mas não tinham transporte para levar eles na Mercedes, eles tinham que alimentar dentro de um container, sol escaldante, e eles tinham que estar lá dentro do container lá para muitas vezes alimentar alguma marmitex que chegava às vezes já azeda, seja sábado, domingo ou nos dias úteis. Já tive companheiros que parecem ironia, que já foram punidos, receberam advertência por ter tomado 2 copinhos descartáveis de refrigerante, porque a regra era uma garrafa PET dividida para vários trabalhadores, só poderia tomar um copinho de refrigerante no ato da refeição. E aquele companheiro não era gordo igual eu, mas ele tomou 2, foi punido, tomou advertência. Logo em seguida perdeu o emprego também. Nessa época você trabalhava como vigilante? Como você vigilante, já estava dentro da antiga diretoria? Não tinha nenhum movimento com o sindicato, nem conhecia o sindicato. Mas já existia o sindicato? Já existia o sindicato. Só ouvia falar do sindicato nas épocas das negociações, quando descontava dos trabalhadores. Aquilo ali trazia uma revolta muito grande para os trabalhadores, porque era a única época que o sindicato aparecia, só na época praticamente do desconto. Fora isso, transcorria um ano e nada. E o sofrimento era muito grande. Era 12 horas em pé no local, parado, sem guarita, debaixo do sol, debaixo de chuva. E os nossos companheiros sempre punidos. E quando eles vinham buscar apoio no sindicato, às vezes eles sofriam represália e não tinha apoio nenhum. Na realidade, os trabalhadores nem sabiam o que era a convenção coletiva, quais eram os direitos deles, não existia assembleia, não existia nada. Então aquilo ali nos trouxe uma vontade de correr atrás do nosso direito, e naquela ocasião foram inscritas algumas chapas para concorrer às eleições. A chapa na qual eu fazia parte e fui convidado para fazer parte como membro, não como presidente do sindicato, a nossa chapa foi vitoriosa, e dali para frente eu fiz parte de mais 2 diretorias, até que a categoria me honrou junto com os meus demais pares para que eu estivesse na frente da administração. Na primeira eleição nossa, nós fomos eleitos em 2008, no meu primeiro mandato, nós fomos eleitos com 97% dos votos, e agora em 2013 com 99,97% dos votos. Então, isso demonstra o grau de confiabilidade que os trabalhadores têm. Mas só vim participar do movimento sindical
Porque eu também tinha a mentalidade que sindicato não valia nada, que sindicato só queria dinheiro. Então vim participar do movimento sindical para ver de perto como que era a realidade. E fomos ver que se não houver um confrontamento entre o trabalho e o capital, realmente o trabalho que é o operário, ele sofre mesmo em relação ao poder econômico. Na sua atividade a partir do primeiro mandato, são 2 mandatos, vamos somar esses 8 anos, o que você mudou na estrutura do sindicato, que agora você passa essa atividade literal que o sindicato deve ver para o sindicalizado, para o vigilante que é associado? O primeiro ponto que nós mudamos para o trabalhador são várias linhas, mas a primeira delas foi conseguir transmitir para o trabalhador a confiabilidade que o sindicato está aqui para trabalhar ao lado do trabalhador. Que nós estamos aqui para somar força, estamos aqui para apoiar. Então nós começamos uma maratona de reuniões no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, uma maratona de denúncias junto à Polícia Federal, de ações de cumprimento na Justiça do Trabalho. E isso tudo trouxe um grau de confiança, porque é uma coisa que não existia. Com a nossa diretoria, nesses 2 mandatos, nós conseguimos plano de saúde, conseguimos o adicional de periculosidade de 30% a mais no salário, porque ele advém de lei, uma lei federal, mas como a lei ela foi sancionada em 2012 e ficou dependente de regulamentação de portaria do Ministério do Trabalho, nenhuma categoria recebia ela, os vigilantes não recebiam. Então, no dia 2 de fevereiro de 2013, nós fizemos uma greve, que está no nosso site, na qual fechou praticamente mais de 27 agências bancárias em Juiz de Fora, e decorrente esta greve, o sindicato patronal chamou a gente para suspender a greve e cedeu, com a força da nossa categoria, cedeu aos nossos anseios, às nossas reivindicações, em implantar o adicional de periculosidade já de imediato, independente da regulamentação da lei. Então, por causa desta implantação do adicional de periculosidade e por causa da força de Juiz de Fora, hoje o Estado de Minas Gerais inteiro, todos os vigilantes, recebem o adicional de periculosidade. Porque são 4 sindicatos no Estado, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros. Mas decorrente à greve de Juiz de Fora, os outros vigilantes tudo foram beneficiados no Estado. Outro ponto que os outros vigilantes do Estado foram beneficiados, isso daí para nós é glorioso, é um mérito que não tem como tirar da nossa entidade, da nossa categoria, é o plano de saúde que nós conquistamos através de dissídio coletivo, através de decisão judicial, e como foi implantado um plano de saúde em Juiz de Fora, o sindicato patronal também, no processo de negociação, estendeu aos demais sindicatos. Então são tickets de refeição, são muitas vitórias advindas das lutas dos trabalhadores. Dentre elas, nós implantamos plano de saúde, cesta básica, higiene alimentícios, ticket de refeição, nosso adicional noturno, enquanto a legislação determina um adicional pagamento de 20%, o nosso é de 40%. Hoje o trabalhador ele recebe os feriados dobrados, são vários benefícios que nós implantamos. Ainda me reporto uma conquista que nós conseguimos junto ao Ministério Público do Trabalho em questão aos vigilantes de carro leve. O que são esses vigilantes de carro leve? São os vigilantes de ATM, de atendimento aos terminais eletrônicos, que abastecem os caixas eletrônicos, aqueles carros vivos. Então esses vigilantes, antes da nossa gestão, eles recebiam só um salário seco de vigilante. O que nós conseguimos, apesar que hoje outro sindicato representa eles, por força judicial, mas o que nós conseguimos à época para esses trabalhadores? Nós, Juiz de Fora, a nossa administração, implantou para eles, através do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho, o piso do transporte de valores. Então o camarada que trabalha em carro leve, ele recebe o mesmo valor que o cara que trabalha no carro forte. Isso com os não benefícios. Era comum, não era. Hoje ele recebe o dobro do vigilante patrimonial. Então se o vigilante patrimonial hoje ganha 1.300, o outro ganha 2.800, 3.000 reais. Então é uma conquista histórica para esses trabalhadores. E conseguimos também na nossa gestão
a doação de um terreno para a construção da nossa sede campestre, de mais de 7 mil metros quadrados. Esse projeto também se encontra no site. Isso, infelizmente, ainda não foi construído por falta de recursos, recursos financeiros, que o nosso sindicato não recebe verbas nem de patrão e nem do governo. Se recebesse do governo aí, talvez já estaria construído. Então, por enquanto, como a gente ainda não tem recurso e a prefeitura ainda não liberou o alvará para fazer a terraplanagem, o terreno não está lá, mas a conquista está aí, o terreno está aí. Terreno na área rural para construir uma sede campestre de lazer para os nossos trabalhadores. Dentro aí tem N vitórias, conquistas que nós conseguimos. Essas vitórias não é minha, essas vitórias são da categoria e é um trabalho conjunto da nossa diretoria, porque a nossa diretoria ela é muito unida. Eu agradeço a cada diretor que está aqui, aquele que está atendendo o telefone, aquele que está sindicalizando. Então é um trabalho bonito que vem sendo feito. Eu quase te cortei porque eu me lembrei de uma coisa também, que você falou de toda a assessoria que a associação vem fazendo, né, com o sindicato em prol dos vigilantes, na parte jurídica. Você falou da saúde, né? Através do plano da CMI Saúde. Da CMI. E além dos convênios que você estava falando comigo, de faculdades, além de vários descontos. Passas um pouco para isso, ter uma ideia. Que isso vai ter no site também, só para ter uma ideia. Assim. Da área jurídica, hoje o nosso sindicato, igual já é de conhecimento notório, hoje o nosso sindicato tem sido vitorioso em várias ações trabalhistas para os trabalhadores. Tem vigilante na Caixa aí que já receberam mais de 70 mil reais no somatório de ações que nós já entramos para eles, decorrente de empresas que entraram em estado de falência ou insolvência e não pagaram os direitos. Então o sindicato, hoje a gente conseguiu mostrar para o trabalhador que ele não precisa ficar no prejuízo. Ele pode entrar com ações através do sindicato, que são ações na substituição processual. O sindicato substitui. Por que isso é importante explicar não só para os nossos trabalhadores, como para qualquer membro da sociedade? Hoje, no nosso ornamento jurídico, na questão trabalhista, o trabalhador, de conhecimento público para ele só tem conhecimento de 3 formas de rescisão. Se ele pedir conta, se ele for mandado embora ou se ele for dispensado por justa causa. Então, muitas das vezes as empresas exercem um poder econômico, um poder psicológico para forçar o trabalhador a ser mandado embora, a ele pedir conta. E você não precisa pedir conta. Está assegurado pelo artigo 483 da CLT o direito à rescisão indireta. A partir do momento que a empresa está desrespeitando a data do pagamento contigo, ela está desrespeitando os seus direitos trabalhistas, não está depositando fundo de garantia, não está te pagando as suas férias em dia, ou não fez o seu acerto rescisório, você não precisa pedir conta. Você pode entrar com a rescisão indireta, a Justiça determina o pagamento de todas as suas verbas, inclusive a liberação de seguro-desemprego, fundo de garantia e etc., sem você sair apenado com prejuízo. Então nós conseguimos mostrar, apesar de ser uma questão simples, mas às vezes era de falta de conhecimento de muitos trabalhadores, como é de muitos hoje na sociedade. Às vezes a pessoa pede conta, abre mão dos seus direitos, sem saber que ele não precisava pedir conta. Porque a partir do momento que você entra com a sua ação de rescisão indireta, você pode começar a laborar em outra atividade a partir do momento que você ajuizou o processo. Não vai ser contado mais como falta nem abandono ao trabalho. Então você pode trabalhar normalmente, resolveu lá na justiça, você pega o seu dinheiro e dá prosseguimento à sua vida. Isso nós conseguimos hoje transmitir para a nossa categoria, essa segurança, os trabalhadores todos procuram o sindicato. Na área de convênio, um dos convênios mais importantes nosso é o Plano de Saúde CMI. Este daí nós conseguimos fechar um contrato dia 1º de setembro de 2009, vigora até hoje, que ele possibilita ao vigilante associado, as empresas por força de convenção, conquista nossa, é obrigada a pagar o plano de saúde para todos os trabalhadores, para o titular. Por força de contrato entre o sindicato e o plano de saúde, nós conseguimos colocar no contrato que aquele que sindicalizar, que for associado, ele pode colocar os seus dependentes legais menores do que 21 anos de idade no 0800, sem ter custo.
independente de quantos dependentes legais ele tiver. Então, se ele tem 5 filhos, 6 filhos, os 6 vão estar inclusos no plano sem custo, menores do que 21 anos de idade. Sim. E também pode colocar como agregado ao plano pai, mãe, o sogro, a sogra, a tia, a mãe adotiva e etc. As consultas são sem limites de consulta, não tem faixa etária, não tem carência, os atendimentos são em clínicas particulares, exames. Ele só vai ter um custo se ele utilizar a rede credenciada, no caso o Hospital Monte Sinai, porque não vai ser no 0800 você utilizar um atendimento hospitalar com toda a infraestrutura. Porque também então, já é uma coisa da CMI com o Monte Sinai, exato. Então, no caso do atendimento hospitalar, lá se a consulta é R$100, que é nessa faixa, 80, R$100, ele vai pagar 50% e o plano cobre os outros 50%. Aonde é que ele vai conseguir uma consulta num hospital do nível do Monte Sinai por 50, 60 reais? E esse valor ele vai pagar faturado, debitado na folha de pagamento dele, daqui a 30, 60, às vezes chega até a 90 dias. Se ele utilizar outros procedimentos lá, que venha a superar os 100 reais ou mais, ele pode parcelar esses valores. Então ele precisou fazer vários exames lá, ficou um valor alto, exorbitante, ele pode parcelar em folha de pagamento. Dentro do convênio da CMI também nós temos, dentro da CMI, o plano odontológico para os associados e seus dependentes, os procedimentos simples, extração, limpeza, obturação, o mais necessário do dia a dia, o custo é zero. Sim. O custo é zero, isso é importante dizer para os associados. Agora, se quiser fazer um tratamento mais detalhado, implante, canal, sim, aí também tem um desconto em folha de pagamento. Então são benefícios que hoje traz uma comodidade para o trabalhador. Dentro dos convênios, nós temos convênios com faculdade, com a Universo, que é uma grande parceira, nós temos convênio com a Faculdade Faxo, é uma das maiores também aqui do segmento do Sudeste de Minas. Nós temos convênio com o VEG, para curso de inglês, informática e espanhol, com desconto de 40% ou mais até o termo do curso. Nós temos convênio com academias, com autoescola e etc. O nosso sindicato hoje é um sindicato voltado ao trabalhador. Só para você ter ideia, nós pegamos o sindicato com menos de 20% de sindicalizados e hoje nós temos 60% da categoria associada. Então, se hoje nós temos 60% dos trabalhadores sindicalizados, é porque tudo indica que estamos no caminho certo. Almejamos aumentar esse número, inclusive devido às dificuldades financeiras que o nosso sindicato vem passando, porque o nosso sindicato não é igual a outros sindicatos. O nosso sindicato, a arrecadação dele mensal bruto, para a sustentabilidade do ente sindical aqui, é as mensalidades voluntárias associativas. Então o trabalhador ele contribui aqui se ele quiser, igual vai na igreja, dá quem quer. Assim funciona o sindicato, ninguém aqui é obrigado a contribuir. A única contribuição que vem anual para o sindicato é a contribuição do imposto sindical, o próprio nome já fala que é um imposto, isso daí qualquer categoria contribui. Então vem 60% desse valor para o sindicato uma vez por ano. Fora isso, as outras contribuições a gente está aguardando a Justiça do Trabalho autorizar para a gente poder implantar o desconto confederativo, assistencial, inclusive para ajudar na construção da nossa sede campestre tão sonhada. Os benefícios hoje são grandes para a nossa categoria. Josias, você deu uma geral passando a história, né, o que foi adquirido na sua gestão esses 8 anos, né? E eu queria que você passasse um pouco para o pessoal a importância do vigilante na sociedade, que a gente também conversou sobre as diferenças. Aliás, eu fiquei até assustado que a gente confunde porteiro com vigilante. Passa um pouco para o pessoal qual é a função do vigilante e a importância dele para a sociedade, só para o pessoal ter uma ideia. Sim, o vigilante, por lei, nós somos uma categoria diferenciada, regulamentada por lei. Temos estatuto próprio e legislação própria, que é a legislação 7.102 de 83 e seus decretos e portarias, regulamentada pelo Ministério da Justiça e fiscalizada pelo Departamento de Polícia Federal.
Para ser vigilante, o primeiro ponto, o indivíduo ele tem que ser cursado, tem que ser habilitado, ele tem que ser aprovado em cursos, fiscalizado e autorizado pela Polícia Federal, ao contrário do vigia e o porteiro. Então há uma distinção nessas categorias, realmente a sociedade, da parte da sociedade, e até juízes, magistrados, confundem, é vergonhoso dizer isso, mas é a realidade. Nós temos trabalhadores que são apenados, perde uma ação de equiparação salarial. O que seria equiparação salarial ou exercício? É o trabalhador que está fazendo a função de um vigilante, ele faz ronda, ele trabalha numa indústria, numa fábrica. Então ele tem que rodar a indústria, ele tem que fazer revista em bolsa, ele tem que olhar carro, ele tem, se alguém subtrair qualquer produto ali, ele tem que impedir o furto. Isso tudo é atividades afins à categoria de vigilância, não é de porteiro e de vigia. Porteiro é aquele profissional que fica adstrito somente à portaria. O vigia é aquele que só faz uma vigilância só visual mesmo. Não é aquela vigilância atuante no momento. E agora as atividades de vigilância é geral, é tudo que é voltado para a segurança privada. Só que, como eu estava falando, tem ainda juízes, magistrados aí que vergonhosamente advogados, que acaba penalizando o trabalhador, não dando ganho de causa para ele, porque a primeira pergunta no judiciário que pergunta para um porteiro, para um vigia, num processo de equiparação salarial, por exemplo, você portava arma de fogo? Se ele fala que não portava arma de fogo, ele já descaracteriza como atividade de vigilância. Só que a arma de fogo não é um requisito para ser vigilante. Ela não representa o vigilante. A arma de fogo ela não é um requisito na Lei 7.102 para ser vigilância. Ela é um apetrecho de segurança da atividade dele. Então ela é decorrente de um contrato de trabalho, da exigência do cliente. Para ser vigilante tem que ter lá os requisitos que a lei determina, maior de 21 anos, todos aqueles procedimentos lá. Então, isso daí é importante esclarecer, porque as pessoas às vezes contratam um porteiro, um vigia para tomar conta de um estabelecimento e não sabe que pode estar gerando um passivo, uma responsabilidade, uma responsabilização amanhã trabalhista por causa desse ato aí. Sim. Quem pode tomar conta de patrimônio ou salvaguardar bens ou vidas, a segurança física de pessoas, na iniciativa privada, segurança privada é só o vigilante, segurança pública é o Estado, segurança privada é o vigilante. Em qualquer lugar, fábrica, hospitais, loja, shopping, é só a figura de vigilante. Mas infelizmente os valores estão mudados hoje. Outro ponto dentro da vigilância que é importante esclarecer é a segurança de eventos. Isso daí tem nos trazido sérios transtornos, porque as pessoas têm já o hábito de contratar as pessoas de terno. Qualquer um hoje que põe terno, ainda mais colocar o óculos escuro, aí já fala que a segurança já é vigilante. Não é. O vigilante é o camarada capacitado, cursado, com registro na Polícia Federal, com registro no DRT, no Ministério do Trabalho, e contratado por uma empresa de vigilância. Quando você contrata um grupo de freelance, de bad boy, de fortim, de marombado, seja o que for, ou de MIBs, homens de preta e de terno de preto, para fazer a segurança do seu filho, a segurança de um evento, de uma festa de 15 anos, de formatura, você está trazendo para dentro da sua casa uma pessoa desconhecida, você está trazendo para dentro da sua casa a responsabilização de você ter que pagar um processo trabalhista se acontecer algum sinistro, ou um processo até na área civil. Se acontecer, a responsabilidade é do contratante. Do contratante, é quem contrata, porque a responsabilidade subsidiária é de quem contratou. Sim. Agora, quando você contrata uma empresa de vigilância para fazer, por exemplo, a formatura do seu filho, alguma coisa assim, ou da sua empresa, qualquer ato que acontecer ali, a responsabilidade é da empresa, você não responde nada. Posso fazer uma pergunta? Um exemplo, eu vou fazer um show e eu gostaria de contratar, mas eu não tenho conhecimento aonde contratar. Eu posso ligar para cá e te pedir, vocês têm essa informação para indicar? É uma coisa que me veio aqui. Sim, isso é importante. É importante porque a gente pode direcionar a pessoa
aos cursos de vigilante para a área se formar, podemos direcionar para uma empresa de vigilância. Inclusive, é bom citar isso, porque a nossa convenção coletiva, o que é a convenção coletiva? É um instrumento de trabalho, que é um pacto de trabalho que regulamenta todos os direitos do vigilante ali. Então, se o vigilante ele for trabalhar num evento igual esse, ele tem que ter um contrato assinado à parte, a empresa tem que fazer para ele, só para um dia. Sim. Só para um dia. Então, a nossa convenção fala que nos eventos eventuais com prazo inferior a 15 dias, o trabalhador ele tem que ter seguro de vida, alimentação, vale transporte, salário hora e um contrato assinado. Isso é para a segurança dele, dele e da família dele, porque se também acontece um sinistro com ele lá, como é que fica os dependentes, a família dele? E o nosso sindicato ele fornece uma certidão de regularidade para mostrar quais são as empresas que estão andando em dia ou não. Isso também é importante as pessoas terem ciência. Então é muito arriscado contratar qualquer grupinho de terno aí, porque ele não traz segurança. Isso daí a gente vê no dia a dia, nos noticiários, acontecendo cada situações terrível. E no final, nós, profissionais devidamente regulamentados, acabamos pagando pelo erro de outros. Porque quando acontece uma coisa ruim, ele já fala que foi os vigilantes, mal preparados. Uma coisa que eu observei também, eu pratico artes marciais há bastante tempo, eu já observei que em vários momentos assim, pessoas procuram um lutador de jiu-jitsu, um lutador de muay thai, para fazer a parte de segurança. Exato. De um show, de uma boate, de um evento. E qual está a diferença? Porque eu gostaria que você falasse a diferença do vigilante, o curso que ele faz, que proporciona o diferencial dele com um cara que pratica esporte. A diferença básica é a questão psicológica do camarada. Ele tem um preparo, um equilíbrio para a situação. Nem tudo está voltado nem tudo é na força, na violência, na porrada, nem Sim. tudo. Então, às vezes, é uma situação que você, no diálogo, você pode contornar, ou é uma situação que você solicita o Estado, a presença do Estado, a Polícia Militar no evento para poder ajudar o controle, sem o uso de força física, sem o uso de violência. Então, as pessoas acham que contratando um marombado, um lutador, um judoca, um camarada que tudo para ele é na violência, vai resolver. Não vai resolver. Isso daí pode te trazer um processo, pode te trazer uma ação civil pública contra você, contra o seu estabelecimento, porque a gente olha muito assim. Quando dá um conflito, se bateu no pobre, morreu a nota. Mas quando bate um filho de um promotor, de um delegado, de um juiz, aí o negócio já fica feio. Então não há necessidade de chegar a esse ponto, desde que se contrate o profissional certo e na empresa certa. Porque também existem muitas empresas picareta no mercado, na área de vigilância também. Acontece em todas as áreas. Todas as áreas. Tem um joio em todos os lugares, tem ele lá para tumultuar. Eu convidei o Josias para a gente fazer uma matériazinha, para dar uma ideia geral. A gente já conversou, vai ter a oportunidade de passar outros dados para vocês em outras vinhetas, em outras matérias que a gente vai fazer aí com o tempo. Queria pedir para você fazer umas considerações, antes de tudo, onde fica localizado o sindicato com Juiz de Fora, telefone, passar para o pessoal, fazer uma consideração pessoal aí. O site foi feito pela G3 Sites, está num novo site no ar, né? www.vigilantejf.com.br e telefones, considerações aí, pessoal. O nosso sindicato está localizado numa área privilegiada, uma comodidade para os trabalhadores e seus familiares, que é no centro de Juiz de Fora, na Avenida Barão do Rio Branco, 2403, Casa 10, centro. O nosso site é vigilantesjf.com.br. O telefone nosso de contato 3216-5734. Estamos aqui sempre com as portas abertas para atender, para dar atenção à sociedade, aos trabalhadores e a terceiro, naquilo que estiver ao nosso alcance. E também gostaria de agradecer o apoio que nós temos recebido da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. O trabalho é um trabalho brilhantíssimo, com um grande brilhantismo que eles vêm exercendo
o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Polícia Federal, a nossa federação em Brasília, na qual eu faço parte como diretor, junto com os meus pares e com nosso presidente Arthur Vasconcelos, a nossa confederação, uma das maiores do Brasil, a Constrasp. Então só temos a agradecer. Eu agradeço também a nossa categoria, a confiança, ao profissionalismo de nossos vigilantes. Juiz de Fora, o índice de sinistro ocorridos com vigilante, com arma de fogo ou sem arma de fogo, praticamente é zero em Juiz de Fora, só para ver o grau do profissionalismo dos nossos companheiros. Agradeço aos meus pares aqui, aos diretores do dia a dia e, em especial, não posso deixar de agradecer a G3 Site, que tem sido uma parceira aí ajudando na difusão e divulgação do nosso trabalho, e ao João, o presidente do Baluarte, que vem aí nos dando todo esse apoio e fortalecimento para a nossa classe. Fechando essa matéria, pessoal, essa parceria só é conseguida com muito trabalho, né? E meus parabéns pelo que você vem feito aí, porque tem muitos trabalhos, como o Ministério do Trabalho, todos esses colabora com o sindicato, é com trabalho, não tem jeito. Então, pô, parabéns e obrigado aí, a gente vai passar para vocês outras informações aí. Isso aí, se precisar, a casa aqui está aberta, não deixe de acessar o nosso site, olhar o nosso histórico. Nosso site, estamos alimentando ele com novas matérias. E para finalizar aqui, também quero agradecer a família de todos os vigilantes, as esposas, os maridos, aqueles que têm sido parceiros, dado apoio aos nossos companheiros, ao nosso departamento jurídico aqui, o doutor Guilherme, o doutor Sandro, enfim, a todos. E que Deus continue abençoando a todos para a honra e a glória daquele que vive em nossas vidas. Obrigado. Até a próxima, pessoal.